Olá, meus amigos e minhas amigas fãs de Elvis Presley que estão se deliciando com as histórias de Cat. Bem, desde que Elvis voltou a se apresentar ao vivo na década de 70, ele foi um workaholic. Ele praticamente emendou uma turnê atrás da outra. Em 1974 foi o ano que Elvis se dedicou plenamente às apresentações ao vivo. Ele fez 152 shows. Bem, qual seria a logística de estar se apresentando de cidade em cidade? Quais as dificuldades disso e o que isso pode causar de fadiga? Bem, no vídeo de hoje vamos ficar cansados ao término do relato de Cat, de tantas idas e vindas, de tantos hotéis, de tantos lugares onde eles tinham que se apresentar. Antes de irmos para o vídeo, eu quero agradecer a todos os amigos que estão ajudando este canal a manter vídeos diários. E o meu abraço forte e um beijo no coração hoje vai para Maria Aparecida Campos, a fã Elvis Maria Aparecida Campos. Elvis e Cat. Anos mais tarde, tivemos outro acidente em Roanoke, Virgínia. Todo mundo estava dormindo, menos eu e Ronnie Maybe, tecladista do The Stamps. Ronnie estava sentado comigo e conversávamos. De repente, o avião fretado deu um mergulho acentuado e íngreme para evitar um avião pequeno. Ninguém estava com os cintos afivelados. Bagagens e pessoas voaram por toda parte. Pensei, é isso, vamos morrer. Lembro de chorar. Ronnie começou a dizer, Jesus, 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 sem parar. Mas o piloto conseguiu controlar o avião e pousamos em segurança. Ninguém ficou gravemente ferido e penso que isso por si só é um milagre, tendo em conta o quanto saltamos. Houve outros perigos, mas isso provavelmente sucede com mais frequência quando se voa metade do ano enfrentando toda a sorte de clima, usando aviões que não são examinados tão cuidadosamente por mecânicos como algumas companhias aéreas comerciais checam antes da decolagem. A maioria dos aviões fretados também não passa por todas as inspeções exigidas dos aviões comerciais. Por isso, acredito que as chances de acidentes são muito maiores em aviões fretados. Olhando meu álbum de recortes, descobri o itinerário de um típico reboque de 2 semanas escrito e enviado para nós pelo escritório do Coronel Park. Lendo tudo, me pergunto como sobrevivemos aos reboques de 21 dias. Itinerário típico. Saímos de Los Angeles às 7 horas. Paramos em Las Vegas para pegar alguns membros da banda e depois seguimos para College Park, Maryland, sede da Universidade de Maryland. No entanto, não havia acomodações de hotel para o nosso vasto grupo. Então ficamos no Sheraton Inn, em New Carrollton, Maryland. Saímos de Los Angeles na quinta-feira de manhã e chegamos às 6 da manhã de sexta-feira em Maryland. Isso teria sido 3 da manhã, horário de Los Angeles. Às 15h30, pegamos um ônibus para College Park para uma visita às 16h, ensaio. E depois que saí do ensaio por volta das 17h30, peguei o ônibus de volta para New Carrollton. Cheguei lá no tempo máximo para me preparar para o show. Pegamos um ônibus de volta para a arena da Universidade de Maryland, onde nos apresentaríamos às 20h30. No dia seguinte ficamos em New Carrollton e fizemos um show no sábado à noite na Arena Fieldhouse, na Universidade de Maryland. Fazer 2 shows em uma universidade não era normal para uma turnê. Mas a Universidade de Maryland estava com ingressos esgotados nas 2 noites. Na verdade,
Todas as datas da turnê de Elvis esgotavam, ao contrário de outros artistas. Talvez parte disto se devesse ao fato de Elvis e o Coronel terem mantido o preço acessível de $10 para que todos pudessem assistir. Muitos artistas cobravam $25 por pessoa naquela época, o que limitava o número de pessoas que podiam ouvi-los, e também muitas dessas pessoas tocavam abaixo da capacidade. Não foi a astúcia da parte de Elvis. Ele e o Coronel achavam que todos na família deveriam poder ir aos seus shows e ele queria um preço razoável para que pudessem pagar por isso. Depois de 2 shows em Maryland, partimos para Detroit às 7 horas da manhã de domingo, chegando em Detroit às 10 da tarde. Nos hospedamos no Pontchartrain Hotel para nos vestirmos, mas só fizemos uma matinê naquele domingo à tarde, às 13h30. Então nos disseram para deixar toda a bagagem no avião. Fizemos a próxima matinê às 14h30, terminamos por volta das 16h30, estávamos de volta ao aeroporto de onde deveríamos sair às 18 horas para South Bend, Indiana, sede da Universidade Notre Dame. Fizemos o check-in no Royal Inn após 1 hora de voo e descansamos um pouco no domingo à noite, porque nossa próxima apresentação só estava marcada para segunda-feira à noite, às 20h30. Isso nos deu a maior parte do dia para fazer o que queríamos. E então ficamos na terça-feira em South Bend para que pudéssemos fazer outro show no Notre Dame Athletic Center naquela noite. Mais uma noite no Royal Inn, em South Bend, e partimos às 7h30 da manhã da quarta-feira para St. Paul, Minnesota, e um show noturno no St. Paul Civic Center. Depois de fazer o check-in em St. Paul Hilton, fomos de ônibus a Civic Center e passamos mais uma noite nas Twin Cities para outro show. Minneapolis e St. Paul compartilham o mesmo aeroporto, são muito próximos. E depois voltamos às 7h30 para Detroit. Não sei por que fizemos uma matinê em Detroit e depois voltamos para uma apresentação noturna na semana seguinte, mas fizemos. Fizemos o check-in no Pontchartrain Hotel e depois fomos ao Olympia Stadium para uma apresentação noturna às 20h30. A manhã seguinte era sábado e por volta das 8 horas estávamos a caminho de Indianápolis, onde nos hospedamos no Indianapolis Hilton. Depois da matinê, às 13h30, no centro de convenções de Indianápolis, pegamos o ônibus de volta ao hotel e 2 horas depois já estávamos de volta ao centro de convenções, onde fizemos um show noturno. Domingo de manhã saímos de Indianápolis às 7 horas com destino a Dayton, Ohio. Mal tivemos tempo de fazer o check-in no Mo Mulder Inn e fomos levados às pressas para um ônibus e para a arena da Universidade de Dayton para uma matinê às 14h30. Terminamos a matinê e pegamos o ônibus de volta para Mo Mulder Inn. Por volta das 17 horas, descansamos por 2 horas e voltamos ao ônibus para a University of Dayton Arena, para uma apresentação noturna. Na manhã seguinte, às 8 horas, partimos para Wichita, Kansas, e chegamos lá às 11 horas, o que na verdade foi um voo de 4 horas, mas estávamos em outro fuso horário. Depois nos hospedamos no Ramadan, e fizemos um show noturno no Levitt Arena, um show em Wichita e pernoite no Ramadan, antes de uma ligação antecipada e um voo às 9 horas para San Antonio, Texas. E em 3 horas estávamos fazendo check-in no Hilton Palacio del Rio. Descansamos algumas horas e depois nos preparamos para o show noturno em San Antonio Convention Center. Terminando o show, voltamos ao Hilton Palacio del Rio e tivemos uma curta noite de sono
antes de embarcarmos cedo em um avião para Abilene, Texas, e um show noturno no Taylor County Coliseu. Passamos a noite no Abilene Hilton Hotel e recebemos uma ligação às 7 da manhã para um voo para Lake Tahoe. Chegamos a Lake Tahoe em 5 horas. Ficamos lá por meia hora, tempo suficiente para trocar de avião e pegar um voo de volta para Los Angeles. Estivemos em 11 cidades em 14 dias e fizemos 13 shows repletos de energia. Final da parte 4 do capítulo 4. Bem, amigos, eu volto amanhã com mais o desenrolar da história de Cat, Elvis e Cat. Elvis para sempre.